graça e a paz sejam com todos os irmãos, em um momento em que para nós se torna delicado. No entanto, é um tempo em que nos prostramos diante daquele que é o Senhor de toda a vida e que é o Rei de todas as nações, o Senhor Jesus. Nós saudamos você que nos assiste aí da sua casa, especificamente por atendermos essas demandas a respeito do coronavírus, mas a certeza é que, com os nossos corações unidos, o convite é para que possamos juntos adorar ao Senhor, que você chame aí toda a sua família e que desta maneira nós possamos nos derramar diante daquele que merece toda a honra, todo louvor e toda adoração. Quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 15, e eu vou efetuar a leitura dos versos 2 até o verso 4. Livro do Apocalipse, capítulo 15, versos 2 a 4. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Entoemos juntos o hino de número 28, Coroação. Ó Deus, nós que somos gratos por mais um dia que o Senhor nos concede. Pai amado, colocamos os nossos corações diante do Senhor. Pai amado, certos de que somente em Ti encontramos a verdadeira guarida. Somente, Senhor, Tu és o nosso alto refúgio. Tu és a rocha em que estamos firmados. Por isso, ó Deus, queremos nesse dia, Pai, colocar os nossos corações diante de Ti. De forma especial nesse tempo em que, mesmo distantes uns dos outros, mais próximos, Senhor, pela Tua presença em nós, pelo Teu Espírito que habita em cada um de nós,
nós queremos nos curvar diante da Tua poderosa mão, declarando que cremos que só o Senhor tem poder para mudar realidades, para fortalecer os nossos corações e para nos fazer chegar em vitória no final dessa nossa caminhada. Por isso, ó Pai, queremos colocar esse tempo que o Senhor nos dá juntos aqui, Senhor, para honrar o Teu nome, mas também para que sejamos trabalhados pelo Senhor, que o Teu Espírito, com liberdade, faça em nós segundo o Teu querer, mudando realidades do nosso coração, para que possamos Te ver mais, para que possamos também mostrar aquilo que Tu és através do nosso viver. Pai amado, retirando todo medo, retirando, Pai amado, tudo aquilo que possa fazer com que não sejamos como o Senhor deseja, aqueles que reconhecem a Tua soberania sobre todas as coisas. A Ti, Senhor, a nossa gratidão, em o nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Nesta ocasião em que estamos cultuando a Deus, mesmo que de forma remota, estamos unidos no mesmo Espírito, no mesmo amor, louvando aquele que é o Criador de todas as coisas, sustentador da vida, Redentor amado, e a quem devemos glorificar eternamente. Nós saudamos a cada um que nos acompanha através da web, seja agora ao vivo, seja em gravação, já nos dias subsequentes, e rendemos graças a Deus por poder fazer isto, por esse instrumento, numa hora tão delicada, pela qual passa a nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo todo. E cremos que este instrumento será muito útil para mantermos acesa a chama da fé, para podermos estar unidos, mesmo que à distância. Queremos dizer aos irmãos que, atendendo às recomendações das autoridades da nossa cidade, os nossos trabalhos em congregação, em reuniões, se acham suspensos, o que não significa que nós estamos à mercê das circunstâncias, sem o alimento espiritual, como é o caso agora, em que nós estamos cultuando a Deus através da internet. Também queremos dizer à igreja que todos os dias da semana você poderá acessar este mesmo site e receber uma mensagem pastoral para orientar a sua vida, a sua família, até mesmo os nossos pequenos grupos, núcleos familiares, departamentos, sociedades internas, podem aurir destas mensagens a orientação para o dia, para a semana. Fique ligado a nós. Enquanto perdurar esta situação, nós estaremos servindo ao Senhor por esse instrumento e auguramos que muito em breve possamos estar reunidos novamente nos diversos trabalhos, louvando e bendizendo ao seu nome. Aproveitamos o ensejo para insistir com a comunidade, para que acompanhemos as orientações das autoridades, no que tange aos nossos contatos pessoais, evitarmos aglomerações, fazermos o máximo possível as coisas no ambiente da nossa casa, remotamente. Se não é possível de todo, evitemos a todo custo o toque das mãos, o ósculo, para que não haja maior disseminação do coronavírus no que tange a cada um de nós. E também para que roguemos aos altos céus a presença do Senhor, a fim de que Ele tenha misericórdia de nós e possamos muito rapidamente superar esta hora tão difícil. Fique unido a nós, fique conectado conosco, juntos no mesmo amor e no mesmo Espírito de Deus. O nosso boletim informativo dominical circula hoje através da internet também. Evidentemente não produzimos cópias físicas, mas você pode acessar pelo site e ele está à sua disposição com a mensagem pastoral, com as orientações, com a liturgia deste culto, o que sempre é um alimento espiritual para as nossas vidas. Nós lembramos também, você que possui já o nosso aplicativo,
Nele também terão todas as informações, o boletim e outras comunicações que serão feitas aí durante toda a semana. Quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 145, versos de 8 a 13. Livro dos Salmos, capítulo 145, versos de 8 a 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu nome, para que os filhos dos homens se façam notórios e os teus poderosos feitos, e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Benigno e misericordioso é o Senhor. Eu creio que em todos os nossos momentos devemos buscar a presença daquele que conhece as nossas vidas. E este é um momento que se faz necessário também, em que você, juntamente com a sua família, coloque o seu coração diante do Senhor. Muitas vezes as circunstâncias nos levam a nos encher de medo diante daquilo que a gente não consegue ver, mas eu quero lembrar que nós estamos diante de algo que também não vemos, que é a presença do Senhor que constantemente está do seu lado. Embora você não consiga vê-lo, que o seu coração possa sentir a sua presença, que em cada momento da sua vida, desde o seu levantar até o seu deitar, Ele vela pela sua vida. E se tem alguém que pode mais do que cuidar dos nossos corpos, é aquele que pode cuidar do nosso coração, é o Senhor Jesus. E é por isso que este tempo é um tempo de nos dobrarmos individualmente, como família, diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. Nada foge do controle do nosso Senhor. E lembrando que o reino dele não é apenas o reino deste mundo, e nós como cristãos entendemos que o Senhor é aquele que nos tem preparado uma casa, mas enquanto Ele nos permite viver aqui, que nós possamos honrar o seu nome, que possamos nos alegrar nele, especialmente nos momentos em que isso parece não ser tão fácil. Por isso que eu quero convidar que você, comigo, curve o teu coração, a tua cabeça, também curvando o teu coração diante deste que é o Senhor sobre todas as coisas, aquele que é o dono da sua vida, aquele que conhece a sua necessidade, aquele que pode ser o seu socorro, especialmente aquele que nunca te abandona. Vamos estar colocando o nosso coração, confessando os nossos pecados, os nossos medos, as nossas angústias, porque Ele nos manda a colocarmos tudo diante do seu altar. Vamos orar. Ó Senhor, nós, mais uma vez, nos colocamos diante do Teu altar. Nós confessamos a Deus que temos sido tão abençoados com trabalho, com possibilidades de lazer, com tantas coisas, Senhor, que ocupam tanto o nosso tempo e o nosso dia. E, Pai, nesse tempo em que somos convidados a nos recolher nos nossos lares, Pai amado, que seja um tempo não de angústia, que não seja, Senhor, um tempo de cansaço por não podermos desenvolver tudo que sempre fazemos, mas que seja um tempo de um trabalhar do Teu Espírito em cada um dos nossos corações.
Pai amado, queremos te pedir que o Senhor visite cada lar. Pedir-te, ó Pai, que o Senhor venha com o teu Espírito, encher do Senhor, e que desta maneira, ao passarmos, Senhor, por todo este período, possamos sair fortalecidos, tendo te conhecido mais, te amando mais. Por isso, ó Deus, nós damos liberdade que o Senhor venha completar a tua obra nas nossas vidas. Nós nos dobramos, Senhor, à tua soberana vontade e pedimos-te perdão pelos nossos pecados, Pai amado, porque muitas vezes não percebemos que não temos nada, que somos tão frágeis, que não temos controle de nada, e muitas vezes achamos que temos, mas queremos declarar que o Senhor é o dono de tudo, especialmente das nossas vidas, e é nas tuas mãos que depositamos. A ti a nossa gratidão, e queremos juntos orar, como lá no passado o Senhor orou com os teus discípulos, assim também o fazemos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aquele que é o Senhor sobre todas as coisas, Ele é grande, e aquele que conhece a minha e a sua vida, aquele que não nos deixa em um só momento, e mesmo diante das circunstâncias que vivemos, é tempo de agradecermos pela sua obra nas nossas vidas. Agradecemos porque Ele é aquele que cuida de nós em cada instante do nosso viver. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a nossa alegria em todo o tempo, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Senhor, Tu és exaltado sobre todas as nações, especialmente sobre as nossas vidas. O que nós podemos fazer diante do Senhor é oferecer o nosso coração. Sabemos, ó Deus, que não temos controle sobre nada, mas o Senhor é aquele que controla a nossa vida. Portanto, queremos a nossa vida oferecer, para que seja, ó Deus, como cheiro suave, Pai, de um sacrifício no Teu altar. Mesmo, Senhor, nos momentos de lutas e de lágrimas, que seja a nossa oferta. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. E diante de tudo e diante de todos, Tu és o Rei exaltado, porque o Senhor pagou o maior preço. E teve alguém que veio viver entre pessoas, Senhor, tão contaminadas pelo pecado, que viveu no nosso meio, que foi injustiçado, mas o Senhor foi até o fim, entregando a Tua vida por amor de cada um de nós. É por isso, Senhor, que nos recordamos a cada dia que todo o sofrimento que possamos passar, mas nunca será comparado a tudo que fizestes por nós na cruz do Calvário. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu.
e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que Tu tens o controle sobre tudo, Senhor. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Dizemos que por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Que grande amor é o teu amor, que grande cuidado é o teu cuidado. Diante de tudo e diante de todos, tu és aonde podemos nos refugiar. A ti é o nosso louvor, a ti a nossa adoração. Aleluias. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Em continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso maravilhoso Deus, que tem cuidado de nós. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 1. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 25, versículo 1, que diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Glórias a Deus. Quão maravilhoso é prestarmos o nosso culto a Deus, com o nosso corpo em sacrifício vivo e perfeito neste culto a Deus. Mas nós também podemos, nesse momento, eu e você, dedicarmos a nossa oferta de gratidão, dedicarmos os nossos dízimos ao Senhor. Neste momento, no final deste vídeo, você vai receber na sua casa o nosso banco, a nossa agência e a nossa conta, para que você possa
destinar a sua oferta, para que você possa destinar o seu dízimo à casa do Senhor, porque a casa do Senhor, ela continua existindo, as nossas obras continuam permanecendo, os nossos missionários continuam trabalhando, o serviço social dessa igreja continua atendendo vidas e transformando vidas. E eu quero dizer a você, você faz parte dessa grande e poderosa obra do Senhor. Não deixe de estar nesse momento, no final deste vídeo, você estar destinando o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor. Eu convido você agora a cantar o hino de número 26, enquanto nós poderemos estar adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, damos graças a Ti pela vida que o Senhor tem dado a nós. Damos graças a Ti porque o Senhor tem dado a nós trabalho, o Senhor tem dado a nós saúde, Senhor.
Muito obrigado por todos aqueles que estão dizimando e ofertando na tua casa, em prol do teu reino, Senhor, em prol do trabalho do Evangelho. Senhor, que a tua maravilhosa graça, que a tua bendita misericórdia, Senhor, que o teu amor, Senhor, seja derramado a cada dia em cada um desses lares, Senhor, que as nossas vidas sejam guardadas por ti, Senhor, porque a tua palavra diz, ó Deus, que mal algum chegará a nós e que praga alguma chegará às nossas casas, Pai. Nós cremos em ti e agradecemos a ti, porque tu és um Deus vivo, fiel e verdadeiro. Amém. Nesse momento nós vamos receber a instrução da palavra de Deus, e o texto que escolhemos para a nossa meditação está em 1º livro de Reis, capítulo 17, do verso 7 ao 24. 1º livro dos Reis, capítulo 17, versos 7 a 24, e lemos desta maneira: Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozinhado. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O Senhor se digne nos acudir nesta hora com a luz do seu Espírito Santo, para compreendermos a sua vontade enquanto meditamos na sua palavra. Fala ao nosso coração, ó Deus, na instrumentalidade do teu servo. Abençoa a cada um que agora acompanha esta mensagem, que estejamos focados no ensino, na instrução da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No versículo 7, que ensima a nossa leitura, lemos que não chovia sobre a terra.
Este é o finalzinho da perícope anterior, quando, justamente dando curso à palavra profética de Elias nos tempos do rei Acabe, de que não choveria sobre a terra, e isto foi o que aconteceu: seca. Mas poderia não ser o caso de uma crise, de uma tragédia advinda da seca, mas ao contrário, de uma enchente, como aquela que vivemos ainda recentemente em muitas cidades do nosso país. A falta d'água ou a abundância da mesma são trágicos. Poderia ser um terremoto ou um tsunami, até mesmo uma epidemia ou uma pandemia. Sem dúvida nenhuma, qualquer destas circunstâncias deixa o ser humano numa hora crítica, num tempo de crise. E é o que nós estamos passando nestes dias. Repentinamente, não imaginávamos que esse 2020, carregado de tantas expectativas, de avanços, de progressos na nossa nação e no mundo, e tivéssemos que ficar refugiados dentro das nossas casas, não podendo empreender, não podendo levar adiante projetos e planos que tínhamos. Até mesmo para cultuar a Deus, temos que nos ver em circunstâncias mais domésticas. Indiscutivelmente, estamos passando por um tempo de crise. Se a natureza da crise do tempo de Elias era uma, forçada pelas circunstâncias da seca, a nossa é em razão desta pandemia do coronavírus. De qualquer forma, num cenário ou no outro, nós encontramos algumas diretrizes, alguns apontamentos, algumas orientações que são seguras para que possamos passar pelos tempos de crise e não sucumbir, ao contrário, até crescer espiritualmente. É o que nós vamos ver aqui nesta passagem muito rapidamente. E a primeira coisa que nós aprendemos é que em tempos de crise precisamos ouvir a palavra de Deus. Em tempos de crise, nossos ouvidos devem estar bem abertos para ouvir a palavra de Deus. Então, logo tomamos ciência de que não chovia sobre a terra, ora, era um tempo crítico de seca. O verso seguinte diz que a Elias veio-lhe a palavra do Senhor. Nós podemos ficar sem água, mas não podemos ficar sem a palavra de Deus. Nós podemos até ficar sem pão. Aliás, aprendemos da caminhada do povo de Deus na saída do Egito rumo à terra da promissão, que nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá da palavra que procede da boca do Senhor. Lhe veio a palavra do Senhor. Entendamos bem, Deus sempre nos fala. Deus nos fala nas circunstâncias, Deus nos fala na obra da criação, mas Deus nos fala especificamente nas Sagradas Escrituras, este legado maravilhoso que Ele nos deu. Agora, nas horas mais aflitivas, nos tempos adversos, aparentemente é quando nós estamos mais atentos à sua voz. Nos tempos de tranquilidade, nos momentos em que tudo vai bem, a gente sequer presta atenção na palavra de Deus. Mas basta um aperto, basta uma doença, basta uma pandemia, como se fosse pouca coisa, evidentemente, e nós ficamos um pouco mais atentos, ouvidos abertos, coração preparado para receber a instrução da palavra de Deus. Sua palavra é direção para tempos difíceis, bem mais do que as redes sociais podem nos informar, bem mais do que os discursos políticos que infelizmente nesta hora se rivalizam para ter protagonismo, bem mais até do que as orientações às quais estamos também prestando atenção das autoridades para que tomemos cuidado desta forma, para que tomemos cuidado daquela outra forma, mas a palavra de Deus suplanta tudo isso, porque ela traz ao coração do homem uma paz
que outros instrumentos não trazem. Em meio a uma hora crítica, a uma hora de seca, a palavra de Deus foi água para o profeta Elias. Num tempo de coronavírus, a palavra de Deus também será o bálsamo para os nossos corações. A palavra de Deus surpreende. Se observarmos bem quais foram os dizeres do Senhor para Elias, nós vamos tirar algumas lições muito preciosas para nós. A palavra do Senhor veio nesses termos, mandando Elias para longe. Elias é enviado para os limites de Israel, na região norte, afastando-se do movimento, do burburinho, muito parecido com o que nós estamos hoje vivendo. Não necessariamente longe numa condição espacial da cidade, mas orfanados da companhia uns dos outros, distantes dos nossos ambientes costumeiros. Vai para longe. Segundo lugar, Deus diz a Elias que ele vai ser sustentado por uma viúva que, via de regra, era pobre. As viúvas não tinham pensão alimentícia, pensão de marido que morrera. As viúvas sempre estavam em condição calamitosa. Daí a razão pela qual o Novo Testamento fala que a gente tem que ter mais cuidado com as viúvas, com os mais idosos, com os órfãos. Ali estava o profeta sendo enviado para ser sustentado por uma mulher que não tinha recursos, ainda acompanhada de um filho que lhe consumiu os parcos recursos que eventualmente ela tivesse. Nada obstante, é esta palavra surpreendente que vai nutrir, vai orientar, vai trazer paz, vai trazer ânimo para Elias naquele tempo. E mais, o texto bíblico ainda diz que ele deveria ficar naquele lugar por muito tempo. Versículo 9 diz: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Eu espero de coração que nós possamos superar estas circunstâncias que estamos passando muito rapidamente, mas talvez demore um pouco mais, talvez seja mais distendido o tempo, talvez mais vezes nós tenhamos que vir a este lugar aqui para transmitir uma mensagem a você e você assistir da sua casa. Fique tranquilo, é a palavra do Senhor que vai nutrir a sua alma, é a palavra do Senhor que vai empolgar o seu coração, é a palavra do Senhor que vai levá-lo nesses tempos de crise, porque nos tempos de crise, primeiro de tudo, precisamos da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Mas aprendemos também nesse texto que em tempos de crise precisamos ser instrumento da palavra de Deus. Há uma pergunta que não quer calar quando lemos este texto: por que Elias é enviado a Sarepta? Porque Elias vai nesta região mais distante? Porque Elias vai para fora dos seus ambientes costumeiros? Era refúgio por causa da perseguição de Acabe? Sim. Mas eu creio que uma resposta muito simples para esse texto é que Elias foi para lá porque ali havia exatamente uma pobre viúva que tinha um filho para sustentar, e os dois estavam prestes a morrer. É inescapável na leitura desse texto, quando alcançamos aquele ponto em que ela, respondendo à demanda do profeta, diz: nós temos pouco, e eu até juntei aqui uns gravetos, vou cozinhar o restinho da comida que tem lá, e a última refeição, e aí vamos morrer de fome. Não há coisa pior do que morrer de fome. Era estado terminal daquela família, daquela linhagem. O marido já era morto, a viúva não tinha como sustentar o filho não iria sobreviver. Quando chegamos nesse ponto, sentimos as nossas emoções tocadas. Eventualmente até lágrimas podem vir à nossa face. Elias foi a Sarepta
porque o Senhor queria que ele fosse instrumento da sua palavra para aquela pessoa sofrida, para aquela pessoa sem recursos, para aquela pessoa que iria falecer se não houvesse uma intervenção divina. Curioso, esta mulher não era israelita, era sidônia, criada no paganismo, não estava acostumado às promessas da aliança, não conhecia a história de Israel, a não ser de ouvir falar alguma coisa por estar ali na região limítrofe. Mas ela também precisava conhecer o evangelho que Elias pregava. É por causa disto que Elias foi enviado àquele lugar distante, para acudir alguém que padeceria e morreria sem conhecer o evangelho da graça. É verdade. Ela ficou tocada por aquela visita inesperada, surpresa. E é curioso mesmo que, mesmo diante da argumentação de que ela não tinha mais comida, o profeta insiste que ela fizesse a comida e primeiro fizesse para ele, e ela responde positivamente. E foi exatamente o que ela fez. Tão tocada ficou pela visita do profeta, que ela obedeceu a palavra do profeta, e é isso que nós lemos no versículo 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E porque ela prestou atenção no profeta, ela e o filho comeram juntamente com o profeta, e isso por muitos dias. O resultado foi surpreendente mesmo. Não acabou a farinha, não acabou o azeite. Esta expressão que é reprisada no texto, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, é uma promessa do Senhor para nós em tempos de crise. Fique tranquilo, o Senhor não vai deixar faltar nada na sua casa. O Senhor vai suprir você nesta hora de dificuldade. O Senhor vai trazer o alimento, o remédio, as condições necessárias, pelos instrumentos que Ele tem. Tenha confiança no Senhor, porque o Senhor levanta pessoas que são instrumentos da sua palavra para nutrir-nos, para ajudar-nos, para socorrer-nos nestas horas de crise. Por isso, é mister que nós nos coloquemos não apenas como ouvintes da palavra, mas instrumentos da palavra, porque Elias se dispôs a ser um instrumento da palavra de Deus. Ele se dirigiu para aquele lugar distante, na confiança de que Deus o usaria. Esta é a mesma disposição que se requer de nós nesta hora presente, com todos os cuidados, com todas as cautelas que se exige para esta hora. Não nos furtemos a ser instrumentos da palavra de Deus, porque o Senhor nos quer como pessoas que estão à sua disposição para abençoar os outros, para ajudar aos outros. Ajude o seu vizinho, ajude o seu parente, ajude aquele que está passando pela rua, ajude porque você tem condições de ajudar. Este é um tempo de solidariedade como jamais vimos talvez na nossa história de vida. Não deixemos de ajudar, não deixemos de socorrer. Sejamos, pois, instrumento da palavra de Deus. Em tempos de crise precisamos ouvir a palavra de Deus. Em tempos de crise precisamos ser instrumentos da palavra de Deus. Mas em terceiro e último lugar, em tempos de crise, precisamos divulgar a palavra de Deus. Já que em tempos de crise parece que os corações ficam mais sensíveis à palavra, não percamos esta oportunidade. O que temos até aqui nesse texto já é tremendo, já é surpreendente. A provisão de Deus, a bênção do Senhor, um homem de Deus que se dispõe a um lugar distante para ser instrumento do Senhor, são lições preciosas, mas há mais um passo importante a ser dado. E para tal, foi necessário uma tragédia a mais. Como se não bastasse a seca, como se não bastasse a perseguição que Elias sofria, ele agora participa, vivencia a condição de doença e morte do filho da viúva. Que tristeza, lamentável.
Talvez ela se imaginasse que morreria de fome, agora tinha pão em abundância, mas o filho adoece e morre. Com certeza muitas vezes passou pela sua mente: preferia ter morrido de fome a ver meu filho morrer agora nos meus braços. Agora é curioso, porque a reação desta mulher diante desse cenário, ela é típica. No versículo 18 nós lemos: então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Especialmente essa frase: você veio me lembrar que eu sou pecadora? Você veio me lembrar que por causa dos meus pecados eu não tenho parte com Deus, que eu vou ser castigada, que esse castigo está vindo agora na forma do óbito do meu filho? Esse é o coração de tantas pessoas que, sendo pecadores, só se lembram de que são pecadores em horas limite, em momentos de perdas, em doença. A verdade é que todos nós nos reconhecemos como pecadores e precisamos do sangue de Jesus para nos purificar dos pecados. Mensagem central do Evangelho. E essa mulher agora revela o âmago do seu ser, as entranhas da sua alma, quando revela que ela precisava de algo mais. Ela não precisava apenas de que alguém que ouviu a palavra do Senhor e alguém que se colocou como instrumento do Senhor chegou até ela. Ela precisava que esta palavra entrasse no seu coração. E Elias estava ali para divulgar a palavra de Deus. Porque nesse ponto, quando Elias também se sensibiliza com a situação da mulher e age em benefício, e busca o Senhor, e um milagre tremendo, muito maior ainda do que o milagre da multiplicação do azeite e da farinha, o milagre do retorno à vida acontece na vida daquela família. Nossos gestos de solidariedade sempre são muito importantes em dias como esse que estamos passando, mas o nosso testemunho cristão não pode faltar. É preciso que o Evangelho seja anunciado nos seus exatos termos. É preciso que as pessoas tenham consciência de que são pecadoras, que precisam do amor de Deus em Cristo Jesus, que nos purifica dos nossos pecados. Precisam entregar a sua vida ao Senhor Jesus, confiar nele, e nós seremos os divulgadores desta palavra de Deus. Elias trouxe o menino à vida, mas o mais impressionante foi a compreensão da mulher ao final acerca da palavra de Deus. Porque notemos bem, no versículo 15, ela se refere à palavra de Elias. Ela ouviu o profeta dizer: vai lá e faça um bolo. Ela disse: eu vou fazer, você está falando, eu vou fazer. Mas no versículo 24, ela não diz que é a palavra do profeta, ela diz que é a palavra de Deus na boca daquele profeta. Porque o Evangelho foi divulgado a ela, porque ela teve conhecimento da graça de Deus, porque ela pôde abrir o seu coração para receber a misericórdia do Senhor. Ela reconheceu agora que ela não estava apenas diante de um homem, mas de um homem de Deus. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que todos nós possamos ser portadores desta palavra, que aqueles que passarem por nós possam ouvir as doces palavras, as gentis palavras da graça e do amor do Senhor, e reconhecer que a palavra do Senhor na nossa boca é a verdade, para que mesmo em tempos de crise, por termos ouvido a palavra do Senhor, por termos nos colocado como instrumentos da palavra do Senhor, da mesma sorte, nós não tenhamos perdido a oportunidade de divulgar esta mesma palavra do Senhor. A crise da seca em Israel durou 3 anos e meio. Quanto durará a nossa? Graças a Deus, não demore tanto. Mas se durar, o que nós sabemos é que em tempos críticos precisamos ouvir, ser instrumentos e divulgar sempre a palavra de Deus. Que assim seja.
Vamos, pois, meus amados irmãos, caminhando para o encerramento do nosso culto, entoar o hino 316, cuja mensagem fala sobre os intentos de Deus que se cumprem na nossa vida. Seus intentos cumpridos no decorrer dos anos, Ele executa o seu querer de acordo com seus planos. Ele aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória há de um mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Desde o longínquo norte ao sul, em todos os recantos, sai a mensagem do Senhor da boca dos seus santos. Povos, nações, vinde atender, o seu apelo ouvir. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Com a bandeira de Jesus, avante caminhemos. Seu Evangelho, a salvação, ao mundo anunciemos. Contra o pecado e todo o mal, lutemos com vigor. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Nosso trabalho vão ser, se Deus não for presente. Só o esforço aqui bem diz, e é quem nutre a semente. Ele aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de um mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Tu és soberano, ó Deus, todas as coisas estão nas tuas mãos, confiamos em ti, auguramos que nos assistas nesta hora tão difícil, que estejamos confiados no Senhor e que a tua misericórdia seja derramada sobre as nossas vidas. Abençoa o teu povo, ó Deus, em toda parte, onde uma família estiver reunida, especialmente neste dia que também dedicamos para um dia nacional de jejum e oração, para que superemos esta pandemia pela misericórdia do Senhor. Ó Pai, dá-nos o espírito de declarar as tuas maravilhas a toda criatura. Pessoas que estão sensíveis à tua palavra, se entreguem ao Senhor nesta hora. E como bons ouvintes da tua palavra, estejamos obedientes à tua voz, Senhor, nos colocando como instrumentos para abençoar, para ajudar, para socorrer a todos que precisam. É o que nós te pedimos, agradecemos, oramos assim em nome de Jesus. Amém. A graça maravilhosa do Senhor, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, convosco permaneçam, agora e para todos sempre. Amém.
derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Mesmo com gestos bastante cautelosos, vamos nos saudar na paz de Cristo. E como dissemos ainda no momento do ofertório, as contas da igreja estão aí. Não deixe de contribuir, porque a obra do Senhor continua. Somos igreja, reunidos, congregados ou não, continuamos sendo igreja e servindo ao Senhor. Um bom domingo a todos, uma boa semana a todos.